Olá, queridas e queridos amantes da natureza, no Figueiredo aqui. Hoje eu estou num lugar muito especial. Eu estou na fábrica de árvores. Eu vou mostrar para vocês como é que eles produzem as mudas para chegarem lindas, maravilhosas árvores, show de bola no mercado. Vem comigo! Olá, eu sou Alex Vicentim, fundador da Fábrica de Árvores, um viveiro mais moderno do Brasil, e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouco mais sobre o nosso sistema de produção que usa a tecnologia Rootmaker. Eu gostaria também de apresentar para vocês uma das plantas que foi fruto de uma expedição botânica, a famosa orelha de urso, né? A gente usa muito e conhece muito a orelha de onça, que tem uma folha muito menor, e essa que é a Pleroma heteromalha, é uma planta que a gente trouxe alguns frutos de uma área litorânea e plantamos, enfim, a gente achou inicialmente a folhagem muito bonita, muito interessante, porque ela é pilosa, tem uma textura muito bonita, dependendo da luz ela muda de cor, fica mais prateada, e quando ela, depois de 1 ano e meio, ela nos surpreendeu com essa inflorescência muito grande, muito bonita e bastante ornamental, né? E a gente vem também estudando principalmente como propagar essa planta para poder fornecer, lançá-la no mercado quando a gente tiver um estoque significativo, né? Então aqui atrás a gente tem alguns estudos de propagação por clonagem, né? E agora que ela floriu, a gente vai poder de novo semear essa espécie. Ela tem toda essa pilosidade que faz com que ela tenha um jogo de cores, né? Lindo! Não, e essa flor, né? Essa inflorescência aqui. E olha aqui, ó, isso aqui é uma castanha do Maranhão, mas olha o tamanho dela. E o tamanho do torrão dela. Interessante da araucária, que é uma das árvores que a gente tem o maior índice de perda é na araucária, porque é uma árvore que ela costuma marcar o norte dela. Então toda vez que a gente vai transplantar, a gente faz uma marca do norte para que o proprietário, quando ele for plantar, ele siga e plante ela olhando para o norte, com aquela marcação que a gente fez olhando para o norte, porque muitas vezes se você muda a posição dela, ela morre. Então também aprendemos isso na prática. Essas árvores que são muito altas, aí com quase 6 metros de altura, a gente sugere que o proprietário ele escore essa árvore até que ela se fixe no solo, né? Porque ela é muito alta e ela é quase que uma vela. Para um vento muito forte, ela pode tombar mesmo, né? Então a gente sugere algum tipo de fixação durante os primeiros 6, 9 meses para garantir que ela se fixou no solo e que ela pode seguir sem amarração. Esse daqui é uma das primeiras árvores da Fábrica de Árvores, é um pau-brasil, que eu comprei por volta de 2010, comprei um lote acho que de 50 árvores, e eram árvores que na época já tinham de 12 a 15 anos de idade. Então essa é uma árvore que tem próximo de 30 anos, você vê que não é uma árvore grande, você vê como o pau-brasil demora mesmo para crescer. E, de novo, com um torrão, ela está frutificando, já floresceu, está frutificando, e com um torrão relativamente pequeno. Olá, sou a Mônica, sou agente comercial da Fábrica de Árvores. Estamos aqui fazendo uma demonstração das raízes, das diferenças, né, da nossa produção e do sistema convencional. Aqui nós temos um araçá, esse é um araçá amarelo. Esse foi cultivado no sistema convencional. Então aqui se vê nítido, né, ó, nivelamento de raiz. Aqui a gente tem o enforcamento, né, que a gente chama de caule, ó. Iniciando aqui, ó. E este é no nosso sistema, que é o Rootmaker. Então aqui você vê nítido a cabeleira de raiz. Não tem raiz enovelada. As raízes são orientadas, exatamente, direcionadas, né? Então aqui a diferença. São 2 araçás. Da mesma idade, né? Da mesma idade, um no sistema convencional, que seria este,
e aquele com a tecnologia do Rootmaker. Então assim, frutificação, afloração, tudo é mais Volume rápido. de copa, volume de torrão. Puxa ele mais para lá, que ele tá na frente do outro. Ah, agora dá para ver melhor a copa. Tá com fundo mais escuro, boa. Nós vamos mostrar agora um outro exemplo de IP, que é o IP amarelo. Esse é o IP amarelo. Esse é o Umbelatus, que o pessoal chama, né, no nome popular de IP amarelo do brejo. Esse é o sistema convencional. Que é um sistema de saquinho, né? Isso, de saquinho ou de vaso convencional de plástico. Provavelmente essa muda, ela foi plantada no solo e a pessoa que a gente comprou essa muda, ela foi lá e cortou, tipo, Uma poda radical. fez uma poda radical, cortou a raiz, colocou num vaso, que é o que mais a gente encontra hoje em dia aí no mercado para comprar. E isso aqui é o mesmo IP no sistema nosso, que é o Rootmaker. Então assim, a quantidade de raiz da IP a copa, Olha que copa linda. isso O vai mesmo influenciar. tronco, né? Muito mais firme do que o Vai outro. influenciar em quê? Crescimento, florada, Pegamento. pegamento. Hoje o nosso índice de morte é menos de 1%. Então assim, a reposição nossa hoje é zero Quando morre, a praticamente. gente faz questão de... De repor, exatamente. E aqui tem uma raiz que a gente não lavou, que seria um guarantã, que é uma árvore de DAP3, que esse a gente não lavou a raiz, então o torrão está intacto, ó. Então aquele torrão que a gente mostra no nosso site, que tem no nosso folder, é isso aqui. É uma massa de raiz. É um torrão que se cair no chão, ele não vai se desfazer. É isso aí. Diferente do convencional, que se você soltar, ele vai Ele quebra esfarelar. e vai ficar Isso, essas raízes pivotantes expostas. exatamente. E a quantidade de radicelas é muito menor, né? Quando você, Muito menor. quando você põe isso no solo, num campo, por exemplo, um reflorestamento, que não vai receber irrigação correta, vai plantar 3, 4 mil mudas, não vai receber uma irrigação correta, uma manutenção correta, a perda é muito grande, é muito grande. Eles têm muita reposição. E não é o que acontece com as nossas mudas. Aqui, na verdade, nasceu assim, o Arthur, o proprietário da fazenda. Ele, logo que ele comprou, ele percebeu que tinha uma série de pequenas manchas florestais, pequenas matinhas dentro da área que não se conectavam. Então ele quis fazer um corredor, né, conectando todas essas matas, e montou um viveirinho, digamos, de fundo de quintal. E aí, quando eu vim conhecer a fazenda, eu vi que ele estava com esse viveiro. Eu falei, por que a gente não, digamos assim, não coloca um pouquinho mais de fermento nesse viveiro e tenta ele fazer dele um viveiro comercial, um viveiro de grande porte. E aí, pesquisando, eu descobri esse sistema Rootmaker, fiz uma visita em aproximadamente 14 viveiros nos Estados Unidos, no Texas, na Flórida e no Tennessee, e vi, além de conhecer o sistema, conversei com os produtores que usam, né, essa tecnologia, e vi esse sistema de arrumação de viveiro, né? E falei, olha, no Brasil não existe nada parecido. Propus para ele, para o Arthur, o meu sócio, que a gente fizesse uma importação desses vasos e começasse um viveiro, digamos assim, diferente de tudo aquilo que já tinha sido feito no Brasil. E aí nasceu, há 11 anos atrás, a Fábrica de Árvores. Bom, aqui é onde toda a mágica começa, né? Por exemplo, essa copaíba, a gente tem uma matriz aqui dentro da fazenda, onde fica o viveiro. A gente coletou as sementes, beneficiou essa semente e agora ela está aqui germinando, né? Então essa aqui é o que a gente chama da casa de germinação. Daqui, essas mudas elas vão ficar aqui até se desenvolverem um pouco mais, e daqui elas vão para o que é o tubete Rootmaker, que é o primeiro estágio da propagação de raízes, né? E aqui a gente tem algumas coisas que dá para mostrar interessantes, que a gente nem sabe o que é, mas depois a gente vai identificar e, enfim, continuar produzindo para poder lançar no mercado. Então aqui tem uma coisa interessante, essa aqui, Euméria,
que eu costumo dizer que é o jasmim manga nativo, o jasmim manga brasileiro, porque ele tem uma floração muito parecida, a folha também é parecida, e é uma planta que acontece em toda a área de restinga, de borda, né, de litorânea do Brasil. É com as flores brancas, com o Isso. miolo amarelo que elas ficam mais Exatamente. pertinho. É. Eu já vi essa E ela planta. parece muito jasmim manga, né? Aqui é a mesma coisa, ó, isso daqui é uma iridácea, é o baririço azul, né? Uma planta que está na lista vermelha, ameaçada de extinção. E é uma planta que a gente também conseguiu coletar sementes e que dá uma planta linda, que flore mais de uma vez por ano, enfim, é uma planta também que a gente está formando estoque para poder lançar. Nossa, aqui já estão grandinhas, né? Isso aqui são clones da Figueira das Lágrimas, que é a árvore mais antiga da cidade de São Paulo. Que legal. É uma árvore que Dom Pedro passou embaixo dela. Então a gente conseguiu clonar e podemos oferecer hoje no mercado um filho da árvore mais antiga da cidade de São Paulo. Bacana. Histórica, né? Digamos, esse setor da semeadura é um setor que, quando muito, a gente tem um nome popular da planta, a gente não tem uma classificação científica com nome científico, porque são plantas que essas sementes são fruto das expedições botânicas que a gente faz prospectando plantas nativas e que têm um potencial de serem domesticadas para o mercado de paisagismo ornamental, né? Então, são plantas que muitas vezes estão aí, que são consideradas mato, mas quando a gente isola essa planta, a gente vê o potencial ornamental dela. Então, digamos assim, o nosso propósito aqui com essa história das expedições botânicas é poder trazer coisas que estão aqui no quintal de casa e que a gente não conhece, que a gente simplesmente ignora ou não tem esse olhar paisagístico, ornamental para essa planta. E a gente tem feito descobertas que são incríveis, né? E aí os nomes são os nomes que os mateiros dão, aí né? depois que ela cresce, a gente identifica. Leva para um herbário, para um taxonomista e identifica. Bom, mais uma planta aqui que é fruto de uma expedição botânica, essa daqui é a jaquínia, uma planta que é da área também de restinga, uma planta arbustiva e muito, muito ornamental. Uma planta que estava esquecida. E a gente simplesmente trouxe muito ela linda, à luz. E o processo de domesticação deu muito certo, ou seja, ela se adaptou muito bem. Essa é uma planta de aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos e que já tem um porte interessante, um porte que pode muito bem ser colocado num paisagismo, como um cerca-viva, ou enfim, ou mesmo como uma indivíduo. planta de destaque, exatamente. Né? Fica linda. Essas plântulas foram retiradas lá da semeadura e ela está agora plantando nas bandejas que usam essa tecnologia do Rootmaker. O que é isso, Vanessa? Vamirim. Vamirim. E esse substrato é especial? É o que tem no substrato? O que tem, Vanessa? Conta para ela. Tem o Basacote e Iorim. Mas é de casca de pinos, né? Um substrato de casca de pinos. Isso. E essa bolinha verde é o Basacote, que é um adubo de liberação lenta. Então ele vai, durante 3, 4 meses, ele vai liberando nutrientes para as plantas. Então o que é o sistema Rootmaker, né? O sistema Rootmaker nada mais é do que um vaso cheio de aletas que conduzem sempre para um furo. Então quando eu coloco essa plântula aqui dentro do tubete Rootmaker, essa radicela ela vai chegar até o fundo do vaso, vai ser podada pelo ar e pelo sol, pela luz solar, e vai se ramificar, criando com um pouco tempo um sistema radicular muito, muito rico, com muitas radicelas, né, que são essas pontinhas de raízes, que é na verdade o que alimenta a planta, por onde ela absorve água e nutrientes, né, que deve ter uns 4 a 6 meses, e você vê o vigor que tem essa planta, a quantidade não só de raízes, né, como a quantidade de folhas também para um indivíduo que é relativamente novo e pequeno, né. O sistema Rootmaker, ele se baseia num princípio básico, que é o da poda aérea da raiz. Então toda vez que a raiz ela encosta na parede do vaso, ela é conduzida
para um furo. Nesse furo ela sofre uma poda aérea, seja pela luz ou pelo ar. Isso faz com que ela ramifique para trás. Mesma coisa que um galho. A gente poda um galho, a planta ramifica para trás. Então com isso você tem um processo contínuo de produção de raízes. Então é uma planta que tem muitas radicelas. E uma planta com mais... A radicela nada mais é do que a boca da planta, né? Então quanto mais boca tem a planta, mais ela cresce, mais ela come, mais ela bebe água. E isso tem um reflexo direto na parte aérea da planta. Então ela tem muito mais folha, muito mais flor também. Entendi. Então é uma planta que, de uma maneira assim, bem objetiva, bem clara, assim, ela é uma planta mais saudável, que cresce mais rápido e tem mais massa foliar, né? Então esse aqui é o nosso tubete, é a fase, legal. Segundo estágio depois da germinação, né? Tá. E aí vocês desenvolveram esse tubete? Isso daqui é um produto patenteado, um produto americano, né? Quem desenvolveu isso é o Carl Whitcomb, que fez isso aqui em 1976. Nossa. E, enfim, então a gente importa esses vasos. Então, assim, você vai ver, em todo o processo produtivo, a planta passa por um vaso rootmaker. Então, por isso que as nossas árvores, elas têm uma copa, frutificam muito cedo, né? Uhum. Isso muitas vezes gera também uma precocidade na planta, porque ela entende que ela está com tanta raiz que ela não precisa esperar, por exemplo, uma canela, ela não precisa esperar 15, 20 anos para florir e frutificar. A gente tem canelas aqui, da família das lauráceas, que com 4, 5 anos já estão frutificando. Então é uma coisa assim, que até os pesquisadores ficam impressionados com a precocidade que o sistema do rootmaker dá para a planta, né? Entendi. Que legal. E ela dura igual? Assim, sim. Tem... A diferença é o seguinte, quando você pega um vaso liso, um vaso convencional, essa planta, quando a raiz bate na parede dele, ela fica circulando, fica passeando dentro do vaso. E isso cria um enovelamento desse sistema radicular. E com esse enovelamento, a planta, em algum momento, determinado momento, ela para de crescer, né? Porque ela trava o sistema radicular, obviamente trava também a parte aérea. Então, acho que o principal diferencial do sistema rootmaker é essa criação contínua de pequenas raízes, as radicelas. E isso dá uma, digamos assim, uma massa, né, de raízes muito, muito importante para o futuro da planta, né? Então a gente vê realmente um desenvolvimento precoce, muito rápido da planta, né? E uma copa, uma parte aérea que se desenvolve mais do que num sistema convencional de produção. Então depois que a planta sai da semeadura, vai para a repicagem, ela é colocada aqui no tubete rootmaker até que ela atinge a maturidade dentro da casa de sombra. E isso varia muito de planta para planta. Depois que ela atinge essa maturidade, ela sai daqui da casa de sombra, que a gente tem um sombrite 50%, e ela vai para a rustificação, onde ela vai ser preparada, né, para um ambiente a céu aberto e mais rústico, né? Então, uma vez que a plântula saiu da sementeira, ela vem para o tubete rootmaker, onde ela vai ficar até 6 meses, né, o tempo final de rustificação. Uma vez que ela saturou esse tubete, a gente pode escolher 2 caminhos para essa planta. Um que é vir para o tubetão, que é uma planta para concorrer com a famosa muda de saquinho, mas que já passou pelo sistema rootmaker, então também tem um sistema radicular muito desenvolvido. Ou ela vem para o vaso, que é um vaso de aproximadamente 20 litros, e que também é inteiro ranhurado, e essas ranhuras levam a pequenos orifícios, aonde a poda aérea da raiz continua, e garantindo que esse torrão vai ser um torrão que vai ter mais raiz muitas vezes do que terra, né? Então, e depois que ela saturou esse vaso, isso depende muito da espécie, o tempo de saturação, ela vem para o que a gente chama de root builder, né? Que depois eu vou mostrar para vocês, mas é mesmo princípio, um cone que orienta, né, o sentido no qual a raiz vai crescer. Uma vez que ela chega aqui na ponta, ela é podada e o processo de poda aérea ele é ininterrupto, né? Então aqui a gente pode ter vasos com essas placas
que variam de 45 até 1 metro de diâmetro. Que legal. Então, você vai ver que tem plantas IPs de 3, 4 metros dentro de um vaso relativamente pequeno, né? E assim, com muita folha, você tira, às vezes é difícil você tirar a terra, porque essa raiz ela vai consumindo, é tanta raiz que ela vai consumindo tudo de matéria orgânica que você coloca ali. Então a gente fala que é um torrão de raízes mesmo. Então é uma árvore plug and play, é uma árvore que a gente entrega muitas vezes cheia de fruto, cheia de flor, e quando você planta ela não sente nada, porque ela nunca, na verdade, nunca esteve na terra, ela sempre esteve num vaso que estava garantindo uma nutrição e uma hidratação adequada por causa dessa profusão de raízes que o sistema Rootmaker fornece para a planta. E aí ela não sente nada, se Não adapta sente super nada, bem, e a gente fala que ela fica mais feliz, né? exatamente, aí ela vai poder explorar com esse sistema radicular lateral. Ela não tem só uma raiz pivotante, ela pode explorar uma área maior no terreno que ela é plantada e assim, é uma planta que tem um pegamento muito rápido, assim, muito rápido, e o índice de mortalidade assim, ele é tão baixo que a gente garante a reposição. Ele é menos do que 1%. Nossa. Então, assim, a gente vende árvores às vezes DAP 3, 5, 12 e praticamente não perde planta. Aqui então é a fase 2, é isso? Exatamente, aqui ela sai do tubete e vem para o vaso de 20 litros, onde ela vai ficar mais 1 ano, muitas vezes até 1 ano e meio, né? Depois ela vai para o root trapper, que é aquele vaso maior cheio de furinhos na lateral. Cadê E é a aqui que a água? gente começa a notar a precocidade que essa tecnologia propicia para a planta. Olha o resedar aqui. Exato, você vai florido. ver um resedar que é relativamente novo já florindo, né? Com bastante flor. Que lindo. Meu nome é Regina, eu sou bióloga, eu sou gerente de produção aqui na Fábrica de Árvores. Aqui é onde eles fazem a embalagem das plantas de vaso. Então eles têm um suporte onde coloca em cima e vem com estresse fazendo a volta e embalando o torrão para chegar inteiro, né, e bonito para o cliente na casa dele, tá? E aí esse aqui é igual aquele filme de cozinha, só que um pouco mais grosso e resistente, para manter uma embalagem boa aí para o cliente. Essa é uma pata de vaca ou unha de vaca, né, muito conhecida, muito usada na arborização urbana e no paisagismo, né, na cidade. Essa daqui é a Bauhinia longifolia, uma espécie nativa muito bonita aqui do nosso país. Aqui é a nossa estufa de palmitos, né? A gente tem mais algumas outras espécies. O palmito jussara, Euterpe edulis, né? Que é consumido por muita gente aí, né? Para fazer salada, tortas, outros pratos. Esse aqui ainda está jovem, ainda é uma criança praticamente, tá? Está em desenvolvimento. E aqui a produção a gente está aumentando cada vez mais. E o interessante é, né, o ser humano, esse palmito quase entrou em extinção. O ser humano primeiro consome tudo que tem e depois produz, né? E a nossa intenção aqui é produzir bastante, né, e auxiliar na conservação da nossa flora aqui no Brasil. O sistema Rootmaker é um sistema que ele dá uma produtividade muito grande para o produtor rural, porque é uma árvore que assim, eu tiro ela daqui, embalo, ela está pronta para vender, ou seja, eu não preciso de nenhum tipo de manejo a mais por causa disso. Então você pode ver tudo muito bem organizado, muito limpo, e assim, uma vez que a árvore foi vendida, tirar ela do container e mandar para o cliente. Então ele garante assim, uma produtividade do trabalhador, né, do funcionário da fábrica de árvores muito maior do que se essa árvore estivesse no chão, tivesse que ter uma sangria e tudo mais. Então aqui a gente tem umas touceiras de palmito jussara, que é digamos assim, um agrupamento de plantas que o cliente coloca lá, se ele tem um espaço pequeno, ele vai poder ter, digamos assim, a maior concentração de palmito jussara por metro quadrado da região dele, isso eu garanto. E olha o tamanho do... Não, e vão super bem. O jussara também, a gente tem até um ali que você vê, um filhote já floresceu e deu fruto. Que legal. O palmito ele floresce muitas vezes? Sim, sim. Tá. Ele teoricamente todo ano.
Tá. Mas ele não rebrota, não é que nem... Não, se você cortar a gema apical desse Jussara, ele não rebrota. Ou seja, uma vez que você tirou o palmito, você matou a planta. Tem outras espécies que aí sim que rebrotam. O pupunha, né? Pupunha, aquele Jussaí também, que é um cruzamento do açaí com o Jussara. E tem umas outras espécies exóticas também que rebrotam. E assim, esse viveiro é um viveiro que foi inspirado no modelo de viveiro americano e europeu, principalmente italiano, espanhol, porque é um tipo de viveiro que você pode ver que 90% das nossas plantas são plantas que estão em vasos, né? E não vasos comuns, vasos lisos, todos vasos do sistema Rootmaker. E isso, como eu disse, propicia uma praticidade muito grande, né, para o produtor. E você pode ver que é um viveiro que ele é mais limpo, ele é um viveiro que ele tem um visual estético até diferente do que o que a gente está acostumado a encontrar nos viveiros tradicionais. Uhum. Quantas plantas mais ou menos você tem aqui, você tem ideia? No estoque hoje a gente está em torno de 68 mil plantas, mas mais do que o estoque a gente está com 13 mil vasos vazios, o que me dá arrepios, né? Porque está vazio. Está vazio, tem que plantar, né? Então a nossa ideia é chegar em 100 mil plantas de estoque e não só espécies arbóreas, né? Então a nossa ideia é ampliar também a nossa linha de produtos para orquidáceas, aráceas, plantas arbustivas e poder oferecer uma gama de produtos 100% DNA nativo, né? DNA brasileiro, que fala a nossa língua, e trazendo essa história de que, olha, o que é local também é bonito, né? Por mais que a gente tenha plantas exóticas que são realmente únicas, tem muito da nossa terra que a gente ainda não conhece. Então acho que a nossa missão é poder divulgar, né, e fornecer plantas nativas que antes estavam esquecidas ou consideradas mato, né? Demais essa visita aqui na Fábrica de Árvores, né? E na semana que vem eu vou levar vocês para conhecer a Fábrica das Orquídeas, que é a parte onde eles fazem a multiplicação, clonagem, né? O laboratório das orquídeas, que fica aqui nesse mesmo espaço da Fábrica das Árvores, né? Dentro dessa fazenda, mas é um outro pedaço. Mas é muito lindo também. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveite e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nó!